Política, com Rodrigo Orengo. Bom, a participação do Pazuello naquele evento político com Bolsonaro acabou em pizza, aliás, uma pizza bem grandona, com borda recheada de catupiry, calabresa, cebola, queijo em cima. E tem reações em Brasília, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Ellen, bom dia a todos. Muitas reações, né? Tão logo a gente teve a notícia aqui em Brasília, Megali, parlamentares, autoridades e até militares já começaram a se manifestar com receios de que isso possa ser um precedente importante para o que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chamou de anarquia, que poderia provocar uma anarquia. Para lembrar, Megali, o vice-presidente Hamilton Mourão, quando teve essa manifestação e a participação de Eduardo Pazuello, ele falou que era preciso, sim, ter ali um limite, né? Ter uma punição, porque a regra militar era muito clara. O parlamentar, aliás, a autoridade que está na ativa, o militar que está na ativa, não pode participar de eventos políticos. Ele fazia essa referência da consequência que poderia trazer, né, para evitar uma anarquia. Algo que muita gente está fazendo aqui em Brasília é uma suposição, Megali. O que aconteceria se um general fosse, por exemplo, ao palanque do ex-presidente Lula, né, ou outro militar? Por isso existem essas regras, né, e por isso teve uma grande reação aqui em Brasília. Eu estava conversando com um general aqui, experiente, já está na reserva, ele falava disso, né? Olha, isso pode ser lá um incentivo a quem já está inclinado, né, a tomar uma iniciativa que não diz respeito ou não segue a hierarquia, não segue lá o regramento, né? Pode ser um alerta, pode ser um sinal para que essa pessoa possa realmente ir por esse caminho que não é desejável, né? Então, por isso que há essas reações hoje aqui em Brasília, e inclusive uma pressão que começa no parlamento para mudanças até da Constituição, né? Tem uma proposta de emenda à Constituição que prevê o seguinte: militar da ativa não pode participar de cargo no governo, né? Por quê? Para respeitar e preservar a instituição. É aquela coisa, as instituições ficam, os governos passam, né? As instituições são mais importantes, respondem à Constituição. Tem todas essas lógicas que estão sendo levantadas hoje aqui na capital federal. Essa proposta de emenda à Constituição foi defendida pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou até a comparar o Brasil a uma Venezuela, fez críticas duras na internet. Muita gente perguntou por que ele não defendeu isso quando ele estava lá na presidência da Câmara, mas é pouco provável que isso avance agora porque há outras prioridades, Megali. Temos aqui uma agenda extensa no Congresso Nacional, mas fica um sinal, fica um alerta e há uma reação que a gente sabe muito grande aqui em Brasília a partir dessa decisão de não punir, nem com uma advertência, o general Eduardo Pazuello, que voltou ao governo agora, voltou a ter um cargo no governo. Orengo, mas sei lá, hein? Entendo a boa intenção dessa medida aí, mas a gente tem o nosso estamento democrático. Se ele é desrespeitado pelo presidente, a gente não pode moldar a nossa democracia, o nosso modelo democrático, às idiosincrasias de Bolsonaro. Vamos pegar o modelo americano que, né, serve de parâmetro para o nosso, né? É muito parecido. Os generais da ativa são sempre ministros da defesa. Eles, invariavelmente, esse cargo é exercido por generais da ativa. Então, por que haveria o Congresso? Essa é uma medida que não deveria, se existir, não deveria ser tomada pelo Congresso, que estaria, inclusive, desrespeitando o artigo 5º da Constituição. Poderia ser uma medida vinda do próprio alto comando das Forças Armadas. Aí sim, né, nós criamos aqui a regra de que generais da ativa do Exército não podem participar de governo civis, tem de ir para a reserva. Mas isso vindo do Congresso Nacional, uma casa civil, não sei. Entendo a boa intenção, mas não me parece a solução mais adequada, viu, Orengo? Agora, Megali, sabe por que essa questão voltou a ser discutida? E por que não era antes? Essa é a grande pergunta, né? Por que esse assunto ele não era discutido? Porque não era da tradição. Os militares da ativa não faziam parte de governo. A gente teve um bom exemplo no atual governo, que foi o ministro Ramos, da Secretaria de Governo, né? Ministro importante, do alto escalão. Qual foi a iniciativa dele? Ir para a reserva, antecipar a ida para a reserva para
continuar no governo, né? E por quê? Como é que foi entendida? Como é que foi lido esse movimento dele, essa postura? Foi realmente para preservar a instituição, para fazer aquela separação necessária, né, da instituição com o governo, né, da instituição que responde lá e, claro, tem funções de Estado com um governo que é passageiro. Então, por isso que nunca se discutiu isso, né, ficou apenas nesse regramento e agora volta à tona essa proposta aí que pode ser debatida no Congresso Nacional, né? Quando o general Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde, essa discussão ficou muito presente aqui em Brasília. Por que ele vai assumir estando na ativa? Por que não adiantar a ida para a reserva? Ainda mais no momento delicado em que poderia envolver a instituição, o Exército, num grande desafio, né? Muita gente lembrava quando ele assumiu a função, olha, isso pode trazer prejuízos à imagem do Exército, né? Quem sabe a gente não faz separação e o ministro vai para a reserva, mas é algo que é pessoal, depende só dele. Ninguém pode forçá-lo a tomar essa decisão, né? Por isso que essa discussão voltou agora em Brasília. Orengo, a gente estava falando de sanduíches mais cedo, né? Veio à tona aqui com o Mário Dias Ferreira a conversa de que o Cervantes, lá no Rio de Janeiro, que servia um sanduíche de pernil com abacaxi maravilhoso, fechou a sua unidade mais tradicional em Copacabana. Fechou, cara. Na pandemia, agora só na Barra da Tijuca, longe pro burro. São Paulo tem muitos, né, sanduíches tradicionais. Tem o de mortadela do Estadão, que é um horror, mas tem quem goste. Tem o Beirute do Frevo, tem o Bauru do Ponto Chique, tem o sanduíche de pernil do Bar Estadão, tem muitos. Tem algum sanduíche tradicional aí em Brasília? Tem vários, né? E Brasília tem algo que é bacana, Megali, porque aqui em Brasília as culturas se encontram, né? Então você consegue o sanduíche muito parecido, né? Aquela mortadela aí do Mercadão de São Paulo, sanduíches de outras regiões do país. Aqui em Brasília você encontra todas as culturas. Isso é o mais bacana de Brasília, né? São culturas que se encontram, sabores que se encontram aqui em Brasília, é uma maravilha. Maravilha. E, aliás, sexta-feira, sexta-feira é dia de tá na agulha aí, Helen? Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo, e eu quero começar dizendo o seguinte, que você tem um novo mercado de trabalho, Rodrigo Orengo. Desde as 6 da manhã, quando cheguei aqui, o seu Antônio Alcântara está dizendo: bom dia, onde posso comprar o livro com as receitas de Rodrigo Orengo? E aí, Rodrigo Orengo? Quem sabe? Editoras. Quem sabe? O cara tá brincando, mas vira, hein? Você já fez umas 20 receitas diferentes aqui. Quando juntar umas 50... Pô, liga lá pro Marcelo Duarte, vê se a Panda não tá interessada. Já olha dá que pra vira, hein? Eu compraria. Já dá pra completar o álbum, né? Qual vai ser a receita do livro de hoje, Orengo? Sabe que há algum tempo eu tava querendo fazer, esse é um desafio, viu? Que é fazer um lamen japonês, né? Ou chinês, ou ramen, né? E esse é um desafio porque eles ensinam lá no Japão, né, que você tem que procurar um quinto sabor. Você conhece essa história? É a história do umami, né, que tem lá o salgado, o doce, o azedo e o amargo, e aí você tem um quinto sabor, que é o umami. Então é um grande desafio lá. E aí eu confesso que eu já me antecipei, viu? Porque o grande desafio do lamen, né, que parece ser fácil ali e tal, né, você olha ali, pô, mas isso aí parece ser fácil, né, mas o desafio é o caldo. Então eu aproveitei no domingo passado que eu estava em casa e aí fiz um caldo, olha, por muitas horas, deixando ali, reduzindo, e acho que vai ficar bacana, viu? Porque o aroma, o sabor já tá lembrando um pouco aqueles lamens do Japão. Você coloca lá... Aquele com ovo cozido... Exatamente. Essa é a parte fácil, o mais difícil é o caldo mesmo, né? Você faz ali, você pode usar aquelas massas japonesas, né? Eu procurei aquele udon, né? Mas para fazer esse caldinho, você tem que procurar esses ingredientes aí que podem provocar esse umami, né? Que é shiitake seco, também tem sake mirim, shoyu, né? Gengibre, e aí fica com um gosto aí bem diferente, muito gostoso, viu? Vamos ver se vai sair uma coisa bacana hoje. Eu, como não entendo de culinária, vou dar uma dica de filme, então, já que você deixou Lamen Shop. É um filme de 2018 super bonito, super delicado, quem quiser dar uma procuradinha. Legal. Lamen Shop é um filme bem bacana também, dá pra procurar por aí. Já que eu não entendo de culinária. Super bonito, super delicado, chato. Megali hoje tá azedo, tá? Eu vou te contar. Não gosta de biscoito Globo, não gosta do sanduíche de mortadela, não gosta... Pera, duas coisas. Adoro biscoito Globo, só que eu acho que é igual qualquer biscoito de polvilho que você compra em qualquer birosca de estrada.
Quanto ao sanduíche de mortadela, eu adoro, mas eu adoro o da Casa da Mortadela, que fica, aliás, na esquina mais famosa do Brasil, da Ipiranga com a São João. Bem pertinho do mercado municipal. Aquele negócio do mercado municipal, aquilo devia se chamar X-azia. Você não consegue comer aquele troço inteiro. Se você conseguir, seu dia acabou. Sua vida acabou. Da Casa da Mortadela é na medida. Chuchu. Merchan de graça aqui, viu, Orengo? Que beleza. Beleza. Olha lá. Já temos a capa do livro de receitas do Orengo. O Thiago preparou rapidão. Que maravilhoso. Quem está nos acompanhando na live vai enxergar ali o livro de receitas de Rodrigo Orengo. Opa. É isso aí. Então, bom... É ramen ou lamen, Orengo? Em cada região você chama de um jeito, né? Mas eu costumo chamar de lamen, viu? É mais tradicional, né? Mas vamos ver se vai sair uma coisa bacana aí. É um desafio. Então, bom lamen pra você. Segunda-feira a gente confere. Bom fim de semana. Valeu, um abraço.